estatística, a robustez matemática da estatística. Tá? A partir de 1950 para frente, os computadores entram em cena. Então, esse segundo lado aqui do nosso triângulo é o lado da direção computacional. Então, a gente tem o paper do Tukey sobre o futuro da análise de dados, em que ele sugere que o campo de estatística deveria mudar de nome, deveria ser análise de dados, né, data analysis, e ele também escreve um outro paper que eu acho extremamente interessante e recomendo, em que ele discute qual deveria ser a educação de um generalista científico. Ele fala, olha, a gente está entrando numa era de complexidade e a gente precisa de pessoas nos diversos laboratórios, seja na área de direito, seja em saúde, seja em biologia, pessoas que sejam treinadas em vários campos do conhecimento ao mesmo tempo. Eu acho extremamente sagaz essa percepção dele, não só do Tukey, tem uma coleção de 4 autores aí nesse paper, e eles discutem nesse artigo quais seriam esses tópicos de conhecimento que seriam valiosos para formar esse generalista científico. Né? Então, fica aí a recomendação do paper, acho que vale a pena saber. E, para mim, isso aqui é talvez um embrião de cientista de dados, de certa forma, visto do ponto de vista mais genérico possível, sabe? Alguém que trabalha em qualquer área e lida com qualquer tipo de problema que envolva dados. Bem, voltando aqui para o nosso histórico, a gente tem o trabalho de Cox sobre, como se traduz isso em português? Hazards, danos? Não? Enfim, me perdoe por isso, não lembro a tradução agora, mas em seguida a gente tem, em 1979, a gente tem o trabalho do próprio Efron, sobre o Bootstrap. A gente tem também o Markov-Chain Monte Carlo, métodos bayesianos, nesse caso aqui, que só no caso do Monte Carlo, cadeia de Markov Monte Carlo, só é possível graças a computadores mais modernos, né, que provavelmente os melhores computadores que existiam em 1979 não eram tão bons quanto os celulares que vocês têm na mão, mas já permitiam fazer muitíssimas coisas. Né? Em 1995, a gente tem a introdução de conceitos como False Discovery Rates e também o algoritmo de laço. E daí a gente tem a bifurcação, a grande bifurcação. Né? Indo aqui no ano 2000, a gente tem bastante trabalho com tecnologia de microarray, que permite você mapear o nível de atividade de genes, né, a expressão gênica, e aí as pessoas começam a perguntar, bem, eu consigo fazer a relação entre a expressão dos genes, ou seja, a atividade dos genes, e doenças como câncer e outras, e esse conjunto de dados é gigantesco. Precisa de grandes computadores, mas não só isso, precisa também de algoritmos, né, e técnicas de inferência que permitam a gente lidar com esses dados gigantescos. E aí, em 2001, mais ou menos, a gente tem, né, emergindo os algoritmos de machine learning. Né? Meus colegas vão falar mais sobre eles, mas só para dar nome a alguns, né, dos principais, tem o Random Forest, que lida com a coleção de árvores de decisão, Boosting, que também que pode usar a árvore de decisão ou qualquer outro método, mas é uma filosofia de melhora contínua do algoritmo, do algoritmo usando algum kernel como base, e as redes neurais, né, que são algoritmos que podem ser usados para regressão ou classificação, um algoritmo inspirado em como a gente imagina que o cérebro se comporte. Bem, aqui em 2016, a gente tem
mais ou menos os fundamentos do que a gente chamaria de a ciência de dados, que o Efron chama de estatística sem probabilidades paramétricas e sem inferência formal. Tá? Mas a gente pode chamar a ciência de dados como o processo de você tirar informação de dados usando algoritmos de predição, de clustering, uma coleção de algoritmos que, em sua maioria, nasceram na ciência da computação. Tá? E aqui a gente tem um raminho da estatística, que o Efron põe aqui a estatística indo de volta à direção a aplicações com biologia e genética. Então, esse 2016B aqui, ele está um pouco, né, ele concentra uma coleção de técnicas matemáticas, uma coleção de ferramentas computacionais, e ele está focado em aplicação, uma coleção em muitas áreas diferentes, mas inclui biologia e genética, como eu falei agora mais cedo, sobre microarrays e expressão gênica, a atividade proteica, enfim, várias dessas coisas importantes para a saúde, mas em inúmeras outras áreas também. Bem, quando a gente fala de machine learning, a gente põe bastante coisa dentro desse pacote, né? Se você quer ter uma noção geral assim, do impacto e das coisas que dá para fazer com machine learning, a sugestão que eu te dou é você ir no Google, digitar, no navegador, digitar deepmind.com e visitar a página do DeepMind, que é uma empresa da Google, focada em inovação usando machine learning, né? Lá você vai ver uma coleção de trabalhos interessantíssimos em diversas áreas que usam inteligência artificial e algoritmos de machine learning. Aqui tem alguns exemplos, por exemplo, identificar câncer de mama de forma mais precisa, ter uma noção assim, bem antes do tempo. Quanto mais cedo você identificar a doença, melhor, porque mais fácil é de você, ou maiores as chances do tratamento ter sucesso. Então, aqui fala sobre problemas nos rins, tá? Como você pode identificar esses problemas mais cedo. Tem também sobre a área em que eu fiz meu doutorado, né? Agora eu acredito que ela vai ter uma revolução quando a gente substituir as funções matemáticas gaussianas que a gente usava para expressar a densidade de elétrons dentro de uma molécula por redes neurais, né? Tem uma coleção de artigos nesse sentido. Esse é um trabalho do DeepMind que tenta descrever propriedades de moléculas usando redes neurais. Isso é muito importante, por exemplo, para você estudar e produzir novos medicamentos. Que você pode entender como um medicamento interage com a proteína-alvo ou com o vírus, e você precisa da correta descrição da superfície da molécula, né, da estrutura dos elétrons nessa molécula. Tráfego. Eu acho que redes neurais ainda não são aplicadas ao tráfego, eu não recomendo que você vá por esse setor, mas sim, redes neurais são aplicadas ao tráfego, e predição desse tráfego pode levar a aplicativos que facilitam a vida, como o Waze, por exemplo, que é fundamental em São Paulo. De vez em quando ele causa alguns probleminhas, mas ajuda a cidade a ter um fluxo melhor de veículos, né? Bem, o Alexandre Cavegato Filho, que é professor pesquisador da USP na Faculdade de Saúde Pública, então ele trabalha com inteligência artificial aplicada à saúde. Ele fez uma divisão de algoritmos de machine learning que eu gosto muito. Então, eu peguei lá o tweet dele e pus aqui para vocês. Ele fala: o motivo pelo qual Deep Learning funciona tão bem para imagens, texto e áudio, e não tão bem para dados estruturados, como os dados que vêm em tabelas, permanece um mistério.
mas é basicamente curioso que um algoritmo inspirado no cérebro humano funcione bem apenas para tarefas em que humanos fazem bem. Eu achei essa uma sacada muito boa, né? De fato, os algoritmos de redes neurais, deep learning, são especialmente usados para tratar coisas que a gente faz relativamente bem, né? Imagem, texto e áudio. E algoritmos como árvores de decisão, random forest, XGBoost, que é um algoritmo muito popular para lidar com dados que vêm no formato tabela, esses se dão muito bem nesse mundo de dados de tabela, né? A gente também vai ver, ao longo desse curso, que algoritmos de machine learning costumam ter limitações quando você está lidando com pequenos conjuntos de dados. A vida fica mais difícil nesse conjunto. Bem, e aí vem o grande desafio do machine learning, que é lidar com predizer, estimar e atribuir, né? Atribuir significância às variáveis que você está usando na predição, né? A importância para elas. E esse é um jogo difícil, esse é um jogo que o machine learning não deveria fazer sozinho, e quem tem condições e musculatura para contribuir com isso é o campo da estatística. Do ponto de vista do Efron, machine learning e os algoritmos de predição, eles são um conjunto de ferramentas que caem muito bem dentro do arsenal de ferramentas que os estatísticos já têm. E o futuro da estatística, parte dele, passa por incorporar essas ferramentas, né, dentro do seu escopo e criar, né, esses fundamentos matemáticos, essas maneiras de lidar com esses problemas de atribuir, estimar e predizer dentro do contexto do machine learning. Por último, eu quero dizer que o restante desse curso vai lidar com esses 3 tópicos, né? O Maurício vai já começar a falar sobre predição. Amanhã eu volto falando um pouquinho sobre estimação. E em seguida o Pablo vai falar sobre atribuição de importância, né? E se houver alguma pergunta, faça agora, senão eu vou passar a bola para o Maurício. Se alguém escrever no chat a pergunta, por favor, leiam para mim, porque eu não estou vendo o chat. Acho que pergunta nenhuma aqui, viu, Vanildo? Ok. A galera tá comentando aqui, mas acho que não surgiu questionamentos. Pelo menos eu tô vendo aqui, mas enfim. Tá ótimo. Então, eu vou encerrar aqui a apresentação. Eu sei que o Maurício tem bastante coisa para falar, e é bom que ele tenha a hora dele disponível. Vamos tocando, né? Eu também. Vamos tentando, acho que vai dar certo, vai dar tempo sim. Mas de todo modo, fica com esse. Fica com essa possibilidade, né? Se for o caso de já ir adiantando isso também, se formos utilizar mais Eu tempo. acho. Maravilha, perfeito, Senão, Paulo. o Maurício... Imagina, Paulo. Senão o Maurício empacota tudo num curso especial que ele vai cobrar apenas R$ 1.000, parcelado em 12 vezes para vocês curtirem o restinho do curso dele. Das melhores plataformas de aprendizado online, não, Claro, imagina. claro, claro. Então, Maurício, por favor. E obrigado pela atenção. Ok, obrigado. Bem, pessoal, meu nome é Maurício, também sou cientista de dados aqui na Serasa Experian. Apesar de ter cursado física computacional, minha formação vem sendo toda em computação, mas eu tenho assim bastante apreço pela ciência básica, analítica, vamos dizer assim, né? Não tão computacional. Mas ao longo da minha trajetória venho utilizando bastante artifícios, né, da ciência básica também aqui em conjunto com a computação, principalmente no contexto de soluções para problemas práticos aqui.
Bem, como o Evanildo bem pontuou aí, essa parte de evolução histórica da estatística, nesse viés de inter-relação com o que hoje é chamado de machine learning, e como que ao longo do tempo isso se ficou muito evidente, né, uma certa separação, ou seja, a machine learning vem atuando, vem assumindo aí uma certa independência, né, com relação à estatística, apesar de ter a estatística como uma base sólida, inclusive, né. Bem, vamos começar aqui então. O meu foco da apresentação vai pegar esse gancho e meio que tentar explanar sobre quando que é, é mais sensato, talvez, utilizar modelos estatísticos clássicos, esses que são oriundos de décadas atrás e que não carregam toda essa nomenclatura que está no hype, né, da área de machine learning, mas que tendem a resolver problemas semelhantes, né, só que com outras estratégias, vamos dizer assim, tá? E outro ferramental e outros formalismos também, matemáticos, inclusive. Beleza, então vamos lá. Então, num primeiro momento, o que que eu vou tentar só explanar aqui de uma forma breve, até porque, primeiro, eu gostaria de saber aí no chat, se a galera puder se interagir aí, quem tem bastante, se muitos aqui na sala já tem assim um certo conhecimento do que é o aprendizado de máquina, o aprendizado de máquina, lembrando, sendo uma sub-área de inteligência artificial, né? E os modelos que são apresentados em aprendizado de máquina ali, eles formam o machine learning como um todo, que por sua vez é uma sub-área de inteligência artificial, tá? E por que eu pergunto isso? Porque no tocante aos modelos estatísticos, muito possivelmente aqui a galera, né, que é especificamente formanda na área, consegue ter até uma visão até mais ampla do que a gente vai passar aqui. Mas a ideia é não chegar tão a fundo assim, ou passar pelos modelos estatísticos, principalmente naquela parte que eu mais aplico esse tipo de abordagem quando possível, né? Que são esses modelos estatísticos clássicos, voltado para um tipo específico de aprendizado, o quanto que isso pode ser comparado com uma série de outros paradigmas de aprendizagem de máquina que eu vou apresentar de forma breve dentro do tempo disponível aqui, porque é muita coisa para passar em uma hora, né? Basicamente, a gente seria vários cursos sobre cada um desses tópicos aqui facilmente, tá? Então, aqui, um pouco até pautado pelo artigo que a gente utilizou como base para o curso, os modelos estatísticos aqui são N modelos estatísticos, mas o foco da apresentação minha aqui como um modo de comparativo, eu peguei aqueles modelos que são possíveis a gente fazer, por exemplo, predições ao longo do tempo para alguns tipos específicos de dados complexos, tá? Dados complexos que eu digo aqui são dados não convencionais, né, não tabulares necessariamente. E nesse contexto, principalmente aqui, eu cito os dados de séries temporais e de dados em fluxo, por exemplo, o que a gente chama de data streams. E nas séries temporais, né, cuja uma definição simplória aqui, né, sem todo o formalismo que vocês veem na disciplina de séries temporais, forecasting e coisas do tipo, a gente pode entender como um conjunto de dados coletados no tempo que trazem essa carga temporal neles, né? E podendo apresentar aí várias propriedades estatísticas, como, por exemplo, a sazonalidade. Então, modelos clássicos estatísticos, aí, por exemplo, modelos de a própria regressão linear, modelos de médias móveis, ARIMA, SARIMA, né, que é um modelo que consegue tratar a sazonalidade das séries temporais, o modelo Theta, por exemplo, esses modelos eles conseguem já, na maioria das vezes, trazer, quando utilizados, por exemplo, a predição de séries temporais, né, seja aí no mercado financeiro, ou dados meteorológicos, ou biológicos e climáticos, etc., já trazia bons resultados. Só que, como o próprio Evanildo já
bem pontuou, alguns limitantes existem tanto no formalismo de machine learning quanto no formalismo estatístico clássico. O paper que nós utilizamos, ele deixa isso muito de forma bem incisiva, né? Então aí vai depender, por exemplo, da quantidade de dados disponíveis para treinamento, da natureza dos seus dados, da forma com que o seu modelo vai interagir com outros sistemas que vão fazer parte de todo o pipeline de solução entregue, coisas do tipo, tá? Então aqui são alguns modelos listados, né, que são muito usualmente aplicados, por exemplo, no contexto de séries temporais, tá? Aqui a predição de série temporal em si, a análise de séries temporais e coisas do tipo. Então, eu gostaria muito de deixar essa. Eu não vou entrar fundo nesse modelo, na verdade, nem vou entrar. Mas eu acho que o Maurício não volta, sinto muito. Sim. Eu espero que ele esteja vivo, eu acho que ele está vivo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma passadinha nos slides dele. Quem sabe na quinta-feira a gente empresta aí um tempinho para... Bem, a gente... precisamente você, Pablo, tá? A gente vê isso, mas... deixa eu só... Fica difícil, né? Fica difícil. Mas deixa eu aproveitar esse slide aqui, porque é um bom resumo de ramos de machine learning, né? A gente está falando supervisionados, que é quando a gente tem, por exemplo, um rótulo e a gente vai ensinar a máquina entender qual o padrão que está associado àquele rótulo. Por exemplo, a gente tem o rótulo, pessoa está doente, e o outro é pessoa não doente. Pessoa tem câncer, pessoa não tem câncer. A gente mostra, olha, essa é a atividade dos genes das pessoas que têm câncer. Essa é a atividade dos genes das pessoas que não têm câncer. Vê se tem um padrão que permite separar um grupo do outro. Tá? Então, todos os algoritmos, deep learning, árvores de decisão, eles vão tentar encontrar esses padrões. Né? A capacidade de generalizar é essencialmente importante. Generalizar e não decorar. Né? A gente não quer o que a gente chama de overfitting, né? A gente quer um algoritmo que decore os dados, a gente quer que ele perceba os aspectos gerais dos dados e seja capaz de fazer boas predições no futuro. Ivanildo, o Maurício voltou e tem uma pergunta também no chat que não sei se vale responder agora ou a gente deixa para mais tarde. Fala a pergunta e aí a gente deixa o Maurício, por exemplo. Tá, na Serasa, as apresentações são feitas utilizando dashboards? Se sim, quais ferramentas são utilizadas para a construção deles? Power BI e Tableau. Geralmente as apresentações internas a gente, sei lá, usa PowerPoint mesmo. Né? Agora, Power BI, Tableau, acho que tem um pessoal que usa Tableau, principalmente pessoal de negócios, mas não muito, tá? Perdão, Paulo, não queria interromper, mas no time de Data Science a gente usa Matplotlib, Seaborn e Plotly, essencialmente. Essencialmente. É Python, tudo Python. Tem uma outra pergunta que diz: um engenheiro de machine learning ideal acabará no final do dia sendo um cientista de dados também ou não? Eu acho que não, acho que você pode ver como diferentes camadas de responsabilidades ou atributos. Eu acho que o engenheiro de machine learning fica bem no meio, mas não necessariamente vai ter as mesmas preocupações de um cientista de dados e vice-versa. Então, eu acho que um engenheiro de machine learning tem que entender o essencial sobre algoritmos, sobre como funciona, sobre complexidade, até para mensurar, né, o esforço, o custo, enfim. Mas não necessariamente precisa ter as mesmas preocupações. Eu acho que são camadas diferentes. Boa. Eu defino o engenheiro de machine learning como a pessoa responsável por reduzir o time de data scientists, em geral. Reduzir pode ser, e reduzir as preocupações um pouco também. Claro, dos que ficam. Dos que ficam. Certo. Bom, Maurício, vamos deixar... Ele voltou. Galera, 1 milhão de desculpas, eu tive que trocar de máquina. A máquina que eu estava utilizando da Serasa, eu estava rodando em segundo plano os experimentos que eu ia apresentar na parte prática, e a máquina consumiu toda a memória, cara. Que bom que a Amazon entrega rapidinho outra máquina para você. Não, eu tava rodando na minha máquina física, pô, local, né? Bem, então aqui você já passou por toda essa big picture, né? Sobre o que são o supervisionado, não supervisionado, as tarefas de cada um deles, né? Não, a gente não passou, não.
Quer que repassa? Só mencionar não supervisionados, Tá. Maurício, Então, rapidinho aí. basicamente, então, galera, voltando, eu vi que o Evanildo, nossa, e mais uma vez, desculpa, tá? Eu vi que o Evanildo, ele pontuou novamente, né, a parte supervisionada, que tem um label lá, muitos de vocês sabem, então, conhecem, então, tipo, é um target no qual eu mostro pro algoritmo que eu quero como resposta na fase de treinamento, e para dados desconhecidos, ele tende a generalizar para trazer qual é a classe certa, então, para dados desconhecidos. O não supervisionado, até sendo um pouco mais rápido aqui, é quando eu não tenho esse label, tá, galera? E basicamente eu estou fazendo uma análise exploratória do dado. Ou seja, eu estou a partir de métricas de similaridade ou dissimilaridade, eu não sei se eu tinha caído já nessa parte, que eu comecei a explicar isso de forma bem full, assim, e eu não sei se eu estava aqui ainda. Mas enfim, basicamente ali, a gente utiliza algumas métricas matemáticas para determinar o quão distante ou próximo um certo dado está entre eles dentro do nosso dataset. Aí você pode pegar desde métricas da distância euclidiana, Manhattan, distância dos cossenos e N outras para fazer esse tipo de cálculo. Então, o algoritmo tende, baseado em distância, conseguir agrupar, né, clusterizar, que a gente chama, que é justamente essa tarefa de clustering ali, que é uma das principais tarefas não supervisionadas. Ele conseguir manter dentro de um mesmo cluster os dados mais próximos possíveis, baseado numa certa métrica, e que dados diferentes estejam o mais afastados possível, ou seja, clusters cada vez com uma distância mais ótima do ponto de vista de distância. Outras tarefas não supervisionadas menos conhecidas, mas tão importantes quanto para alguns problemas particulares, são, por exemplo, a redução de dimensionalidade, extração de regras de associação e detecção de outliers, tá? São alguns tipos de tarefas específicas não supervisionadas. Existe também uma gama de aprendizado por reforço, que esse é um tipo de aprendizado que o algoritmo aprende basicamente por pesos, né? Por ponderações e por penalidades, né, quando você não quer que ele execute alguma tarefa. Muito utilizado em robótica e sistemas embarcados, por exemplo, carros autônomos e coisas do tipo, drones, autoguiados e coisas do tipo, tá? Então, beleza, é a big picture do tipo de tarefas específicas. Aqui a gente vai focar, passando ali pode até passar essa daí, que é tipo, essa imagem aqui está trazendo para a gente o que se dispõe a encontrar num certo a massa de dados, cada um desses tipos principais de aprendizado, supervisionado e não supervisionado, tá? Então, um tende a trazer ali uma superfície separadora, enquanto o outro traz esses clusters. Aqui, no pipeline de aprendizado de máquina, a gente chama de pipeline o processo de construção de um modelo baseado no algoritmo, tá? Porque o algoritmo são os passos, né, computacionais que geram um modelo que traz aí sim toda a carga dos dados no qual ele aprendeu e é o que é utilizado para resolver o problema. Então, não está aqui, mas dá para explicar para vocês que um pipeline é desde a etapa de aquisição dos dados, pré-processamento deles, extração das features de interesse, normalização e coisas, balanceamento desses dados e outros N tipos de pré-processamentos que podem ser realizados. A partir daí, esses dados, eles, de fato, a gente roda um algoritmo em cima desses dados, tá? Aí supervisionado, não supervisionado, depende da tarefa que você se dispõe a fazer. E a partir desse dado rodando na fase de treinamento, a gente tem que se preocupar com o split dos dados, né? Como que eu separo dados para treinar e para validar se o meu modelo aprendeu, tá? Até o threshold que eu determino que já não vou mais treinar e vou começar a utilizar esse modelo. Então, a gente precisa basicamente dividir os dados, né, didaticamente a gente divide, usualmente, né? Usualmente divide os dados em treinamento, teste e validação, tá? Essa é uma preocupação latente que está exposta, inclusive, lá no paper que nós utilizamos, do quão isso tem que ser refinado para que não ocorra, por exemplo, o que eu já peguei o Evanildo comentando agora há pouco com vocês, que é o overfitting do modelo. Overfit basicamente é o modelo
sobre os dados de treinamento, e quando é dado a ele dado desconhecido, ele já não generaliza, porque ele basicamente decorou os dados de treinamento. Então, validar bem o meu pipeline de treinamento, por exemplo, fazendo um split correto dos dados e utilizando técnicas apropriadas como cross-validation, que basicamente eu meio que dou uma embaralhada nesses dados. Pego uma fatia dos dados de treinamento e separo ela, tá? Treino esse modelo, pego esse dado e valido nesse dado que eu separei. Coloco de volta esse dado na base de treinamento, e tiro uma outra parte, uma outra porçãozinha desse dado de treinamento que eu não vou mostrar para o algoritmo, treino e valido nesse dado que eu separei. Faz isso N vezes, né, que são os folds, N folds. Usualmente, tipicamente usa-se 10, 10 dessas amostragens, tá? E eu pego a média dessas 10 baseado numa métrica, né? Tipo, eu utilizo alguma métrica para avaliar o quão bem está o meu algoritmo, e eu pego uma média para determinar que essa é a média total do algoritmo na base de treinamento. A partir daí eu posso testar ele em produção. Então, isso daqui a gente pode chamar, essa é uma etapa desse pipeline que eu comentei, que justamente é a validação do meu modelo. Então, isso daí é muito importante dentro do contexto de machine learning para qualquer que seja a tarefa. Pode passar, Vanildo, por favor? Agora sim, então, posto todo esse escopo bem assim geralzão mesmo e bem inicial de machine learning, que foi pontuado desde quais são as tarefas específicas, pipeline e algumas preocupações na hora de treinar o modelo, eu vou meio que passar ali brevemente agora por alguns dos paradigmas principais que nós temos dentro dessa área, tá? Alguma pergunta por enquanto? Agora eu consigo ver pelo menos, né? Porque eu não estou compartilhando a tela, vou deixar aqui aberto o chat. Então ela está perguntando. Vamos dar essa interação, galera, de meio que pergunta e resposta? O Maurício pergunta: se o algoritmo de cluster for no zoológico, a baleia fica mais próxima dos peixes ou dos mamíferos? Cara, que pergunta interessantíssima. E vai depender da métrica que você utilizar, cara. Bem, você pode usar, por exemplo, fazendo uma analogia. Não, essa daí é uma pergunta que dá muita margem para abstração, tá? Do que é o caso real. Se você utilizar com a sua métrica de avaliação de similaridade ou de similaridade, por exemplo, animais aquáticos, e ele perguntou com relação a quais animais? A baleia em relação a Peixes ou mamíferos? peixes ou mamíferos, por exemplo. Boa, então se você utilizar, por exemplo, a minha métrica de distância vai ser animais aquáticos, vai estar muito mais próximo de peixes. Se você utilizar que alimentação ao nascer, né, pós recém-nascido, vai estar mais próximo de mamíferos. Ou seja, o resultado de uma clusterização é muito subjetivo e depende muito do seu experimento, tá? Se você usar uma métrica X, não necessariamente os clusters vão ser os mesmos que a N, uma métrica de similaridade de distância, perdão, Y, tá? E mais que isso, os clusters que são formados, eles são subjetivos. Então, necessariamente é preciso ali, em problemas reais, que haja especialistas do negócio que você está se dispondo a resolver o problema, para que a análise exploratória sobre aqueles dados tenha algum sentido real, tá? Para que ele, com todo o conhecimento do contexto daqueles dados, a gente consiga determinar o que significa aqueles dados que o algoritmo acabou identificando padrões similares ou dissimilares, tá? Obrigado, Maurício. Beleza? Alguma outra pergunta? Tem ali do futebol, algum trabalho de machine learning no futebol? Ah, cara, eu conheço um trabalho da Copa do Mundo, do grupo de estatística aí da UFSCar, do DEST, que eles têm, é bem famoso esse projeto, que sempre sai na mídia em época de Copa do Mundo, que eles conseguem ter alta taxa de acerto em quais são os finalistas e qual vai ser o campeão da Copa do Mundo, assim. Isso eu tenho certeza que eu já vi, porque eu já vi várias matérias a respeito. Agora, Leu, perdão, Evanildo? perdão, eu só ia falar, lê o paper e vai apostar. É. Como avaliar a quantidade de cluster? Tá, essa é uma boa pergunta também, ó. A quantidade de cluster vai depender do algoritmo que você está utilizando, tá? O algoritmo mais utilizado, assim, é o primeiro que é aprendido, né? Quando a gente está aprendendo, está estudando aprendizagem de máquina não supervisionado, é o K-means, que é o K-médias, que basicamente é um algoritmo no qual
O K é de K centroides, que você vai ali, você vai gerar, né, aleatoriamente no seu dataset. Então, em alguns, é, nos experimentos, você determina, né, qual é o número de clusters que você gostaria de ter. Só que aí, para cada tipo de número de cluster, você consegue fazer uma análise de qual te dá a melhor performance, né? Então, existe um gráfico no qual tem lá número de clusters gerados versus a generalização do modelo. E de fato existe como analiticamente determinar, tá? Respondendo a pergunta do Bruno, você consegue determinar baseado em algumas análises de pós-processamento, vamos dizer assim, de pós-treinamento, qual é o número de clusters ideal para um determinado problema. Só que é subjetivo, então depende do problema. Para cada problema, o número de clusters vai ser específico. Segue, Tá, beleza. segue. Vamos dar a dinâmica aqui, mas aí ele perguntou coisas relacionadas à dinâmica de contratação interna. Então vamos aqui ao primeiro paradigma, que é o paradigma simbólico, que é basicamente o que está por trás das árvores de decisão, tá? Então a gente está começando a partir aqui para a parte de predição do curso, que é o quê? Como eu utilizo machine learning para fazer a predição de uma determinada tarefa, tá? De um determinado contexto, fazer a previsão, fazer a predição em si, de fato. Então, algum dos modelos utilizados para isso, eu vou passar pelos paradigmas mais utilizados, tá? Começando pelo de simbólico, que está por trás da árvore de decisão, que é basicamente como que a árvore de decisão trabalha. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de se deparar com a árvore de decisão. Basicamente, ele é um algoritmo hierárquico, tá? Que realmente é uma árvore, né? Nos quais ele tenta manter no nó, né, no topo da árvore, a feature, né, a característica do dado que consiga dividir o restante das árvores até as suas folhas, de forma que as folhas, ou seja, que serão minhas classes preditoras, sejam as mais homogêneas possíveis. O que isso significa? Significa que uma árvore de decisão ela tem ela tem o objetivo de pegar os campos, né, do meu registro e testar, basicamente fazer testes ali. Existem métricas para isso, tá? Que vai estar no próximo slide. Métricas de pureza, que elas conseguem dizer para mim, pô, se eu coloco esse dado como sendo o nó da minha árvore, a subdivisão subsequente vai ser a mais pura possível. E assim até você chegar até a folha da raiz, tá? da árvore, que são as minhas classes preditas. Um exemplo clássico que você pode pegar, por exemplo, um dataset muito conhecido lá do Titanic, que ele é muito utilizado, por exemplo, lá no Kaggle para fazer para experimentar e para algumas competições. Você pega lá tipo um registro de um passageiro, você tem lá idade, sexo, qual que era a classe que ele estava viajando no navio, um exemplo de features, né? E você quer predizer se ele sobreviveu ou não ao naufrágio, tá? Esse dataset tem disponível, inclusive. Dá para achar no site do CI também, whatever. Uma árvore de decisão vai escolher qual desses atributos ela melhor subdivide o restante até determinar com a maior homogeneidade possível, ou seja, com a melhor assertividade possível se houve se a pessoa se salvou ou não no naufrágio, entendeu? Então, basicamente, é assim que ela subdivide o espaço de características que é a imagem ao lado ali, baseado nessa escolha dos nós. Quais são os nós que são decorrentes de quais. Um outro exemplo clássico também que é muito utilizado, por exemplo, no livro do Tom Mitchell, é o exemplo do se eu vou jogar tênis ou não. Então você pega lá o registro de um dia, certo? Das condições climáticas de um determinado dia, e as suas características sendo tais como velocidade do vento, umidade do ar, e outras características climáticas, e eu quero determinar se vai ser um bom dia para jogar tênis ou qualquer outro esporte ou não. Então, a árvore de decisão ele mostra muito bem esmiuçado como a árvore de decisão trabalha sobre, por exemplo, esse exemplo didático. Tá? Então, no outro slide, que você pode perceber, uma forma com que o algoritmo utiliza para
determinar quais são as melhores escolhas para nó raiz e nós folhas, são algumas medidas específicas aí, por exemplo, principalmente a medida de entropia relativa, que dá margem para o cálculo de Gini e o ganho de informação. Então, aí, remontando um pouco aí da teoria da informação, né? Se eu pensar em entropia, é o grau de é, é o grau de desordem do meu estado físico, né, por exemplo. Então, o quanto eu tenho certeza ou não sobre o que está por vir, baseado no que eu tenho agora. Então, a gente pode pensar em entropia dessa forma. Então, matematicamente, o algoritmo ele pega o que ele tem agora, que é o determinado nó que ele escolheu como sendo. Isso daí o algoritmo escolhe, na maioria das vezes, randomicamente, tá? Então, eu escolho um dos nós como sendo o meu nó raiz, né? E baseado na entropia desse nó com relação à incerteza sobre os demais, eu consigo calcular se ele é o mais puro ou não, né? Se a escolha será mais pura ou não. Então esse um dos paradigmas mais iniciais que a gente estuda primeiramente para algoritmos de machine learning. E por que simbólico? Porque ele é muito fácil de você conseguir descrever regras do tipo se e se não. Um exemplo aquele do tênis que eu comentei, você pode falar se estiver chovendo, com vento, e se estiver chovendo, e se estiver nublado, não é um bom dia para jogar vôlei. Se estiver sol e estiver temperatura X, Y, enfim, uma série de regras do tipo se e se não são muito bem, e que são muito fáceis do ser humano entender, né? São muito boas de serem modeladas nesse algoritmo. E mais que isso, ele é muito bom para ser utilizado, por exemplo, com dados simbólicos. Então, eu não preciso fazer nenhuma técnica para, como de One Hot Encoder, né, que é basicamente eu tentar transformar um dado simbólico em um dado numérico para poder computar. Então, o algoritmo de árvore de decisão, ele abstrai dados que não são numéricos, por exemplo. Ou vamos passar para o próximo, Evanildo. Então, eu acho que um próximo paradigma que eu vou começar a entrar agora, que são a parte de a regressão linear e a regressão polinomial. Isso aqui vocês veem basicamente em várias das matérias aí da estatística, tanto as matérias de regressão, modelos generalizados e outros mais, que é a relação sobre a busca por N espaços de características por algum ponto ótimo, tá? Então, basicamente, a gente vai trabalhar muitos dos modelos que a gente tem aqui à disposição, tanto na literatura quanto no mercado, eles trabalham com otimização em busca de espaço de características, tá? Então, o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer aqui que existem alguns paradigmas de aprendizagem de máquina que, basicamente, por trás, eles buscam pontos ótimos em superfície de características. Tá? Então é isso que buscando assim a convergência para alguma determinada tarefa. Então aqui eu estou mostrando aqui algumas superfícies no espaço e como que a gente pode percorrer, né, basicamente ali através de descidas de gradiente nesses espaços para poder encontrar esse ponto ótimo e convergir meu algoritmo. Então passando um pouquinho, a gente tem aqui alguns dos equacionamentos básicos, né? Por exemplo, esse aqui é um algoritmo de descida do gradiente muito utilizado em redes neurais, tá? Então, e principalmente como no próximo exemplo, em regressões lineares e as polinomiais, que são as que nos quais a minha feature está no espaço mais de 1D, né? Então, basicamente, eu consigo ali formular uma função objetivo, tá? E o aprendizado consiste em variar meus parâmetros, tá? Dentro dessa equação, otimizar de fato esses parâmetros ao ponto de que eu consiga encontrar a melhor função de custo que otimiza a função de hipótese, tá? Então, a descida do gradiente dentro de uma rede neural, no algoritmo de backpropagation, é basicamente isso. E também existem outras vertentes, como o algoritmo de descida estocástico, de gradiente estocástico, que é quando eu pego lotes e não a cada passo individualmente, enfim, mas é só uma variação que otimiza a velocidade de aprendizado, né? Mas ali eu estou buscando o quê? Eu estou buscando otimizar uma função para que ela tenha um valor ótimo dentro do espaço de busca de características, ao ponto de conseguir convergir o meu algoritmo. Qual é o grande mal desse tipo de abordagem, de paradigma? É que muitas vezes, se não tomar estratégias adequadas, ele pode infringir em
mínimos locais e não global. Então, nem sempre o algoritmo garante que eu estou no melhor, que eu atingi o melhor valor dentro das minhas iterações, tá? Então, mas existem N estratégias para fugir disso. Então, aqui o algoritmo, o paradigma conexionista, tá? Basicamente as redes neurais, se utiliza muito bem disso. Então, aqui eu tenho um exemplo de um neurônio simplificado, né, biológico, o algoritmo simplificado biológico, que ele vai dar margem, ele deu inspiração para toda uma área da aprendizagem de máquina que basicamente está andando pelas próprias pernas, né? Basicamente é uma área que se desgarrou da aprendizagem de máquina, tamanha importância que ela tomou ao longo da história, com muitos altos e baixos, né? Desde lá dos anos 80, 70, ali, quando o surgimento dessas ideias de utilizar como inspiração como que os neurônios biológicos transmitem informação entre eles e o como isso proporciona um aprendizado biológico, como a gente consegue computar isso. Então, eu não sei quem você já teve contato com redes neurais, né, mas a gente pode ter aqui o neurônio biológico, a gente tem a estrutura principal do dendrito, tá? Que é basicamente ali o corpo que dá aquela descarga físico-química lá. Os axônios, que são as conexões entre eles, e ocorre essa sinapse, que é a interação entre os neurônios, a fim de que alguma atividade específica seja performada dentro do cérebro ali. Então, existem até regiões mapeadas específicas para vários tipos de habilidades, né, humanas, por exemplo, ou qualquer outro ser vivo aí. Então, os neurônios biológicos aqui na figura de baixo está representado o mais simples das estruturas computacionais que se inspiram no neurônio, que é justamente o chamado perceptron. Então, eu estava só comentando que esses altos e baixos remontam de muitas décadas atrás. Então, não são ideias novas, mas aquelas, ao longo da história, foram sendo refutadas, e isso acabava, primeiramente, tinha um boom de expectativa, tá? Onde se iniciava ali o termo de inteligência artificial, tal, o tanto que isso poderia ser revolucionário, dava um boom de expectativa, mas logo vinham algumas questões que refutavam essas ideias e caía em marasmo, assim, vamos dizer assim, a área basicamente entrava em freezing. E posteriormente ali, ao passar do tempo, o que era refutado acabava sendo superado e novamente nova expectativa. Então vai e vem de avanço nessa área, tá? Até chegar ao que hoje está chegando em Deep Learning, como já foi dito, devido ao poder computacional que existe hoje em dia e a quantidade de dados Big Data. Então aqui um formalismo um pouco mais, não profundo, longe de ser profundo, mas a gente tem a ideia ali dos dados de entrada numa primeira camada, tá? A gente tem a ideia de um neurônio de ativação e do bias e pesos. Então o bias é o viés que eu dou para cada um dos dados de entrada e o peso é um pouco ali daquilo que eu estava comentando com vocês sobre os parâmetros que precisam ser reajustados, tá? Então, dado uma entrada, o neurônio ele transmite um sinal, vamos colocar assim, um sinal de estímulo, tá? Dado uma certa entrada para o neurônio subsequente, até chegar na última camada, né, que é a camada de saída, e ali eu tenho a resposta para uma determinada entrada. Então a gente consegue a partir daí calcular qual que é a diferença entre a saída obtida menos a saída esperada, e esse é o erro da rede. Se ela estiver fora de um threshold pré-determinado, esse erro se retropropaga, né, no algoritmo backpropagation, utilizando aquele conceito de descida de gradiente que eu comentei, e os pesos são reajustados, até que se chegue na função ótima da rede. Então a gente tem ali a ideia de camada escondida e tudo mais. E aqui é a forma na qual, né, a rede neural particiona o espaço. Assim como eu mostrei para vocês como que uma árvore de decisão particiona o espaço baseado no paradigma simbólico, cada neurônio aqui pode ser entendido como um hiperplano separador no espaço de características dos dados, e a interconexão desses neurônios proporciona para a gente os N hiperplanos que conseguem trazer a separabilidade entre os dados que a gente busca separar, né? Por exemplo, essa imagem aqui, pequenininha, verde e rosa aqui, é uma imagem 2D do que seria, voltando alguns slides, Vanildo,
não, pode voltar mais, o hiperespaço o hiperespaço ND lá. Isso, esse aqui, ó, do lado direito. Então isso aqui é uma visão, daria para entender como sendo uma visão 3D daqueles quadradinhos lá. Então a rede neural pressupõe-se a construir esse espaço que ela encontra ao seu ótimo. Tá? Então passando, a gente vai entrar agora em um dos modelos de opa, algum pergunta. Eu tenho várias perguntas, na verdade. Eu interrompi, com licença. A gente tinha estipulado, né, que o horário seria até às 9h30, mas como tiveram todos os atrasos, e a gente calculou que até às 10 seja suficiente para cobrir o tempo de atraso na troca de sala. Então, estou só passando para avisar o pessoal que está participando, e a você também. E aí, fica à vontade, se você quiser ler agora as perguntas que tem no chat. As que eu estou enviando, eu estou trazendo da outra sala, porque lembrou, a gente está transmitindo, então eu estou colocando elas aqui no chat. Maravilha, então vamos lá, vamos passar a última que eu aprendi. Eu curto mais assim uma interação, porque não fica só eu falando, sabe? Tipo, aí dá pra dar uma. Vamos lá então. Será como aluno do curso de estatística dos primeiros períodos pode conseguir um estágio não remunerado visando conhecimento? Não sei se a Lígia está presente aqui. Ela é uma da. Ela consegue fazer esse meio de campo, né? Entre a academia e esse é uma vontade da Serasa, né? Eu posso falar muito bem isso porque eu vim da academia aqui em São Carlos, tal, e os meus gestores eles dão essa liberdade para a gente expor esse ponto, que por exemplo é uma das razões pela qual a Serasa Expira veio até São Carlos, que é justamente estar próximo desse nosso centro acadêmico aqui, né? Com as universidades da nossa cidade e região. Então, nesse sentido, existem sim oportunidades para alunos, tanto de início de curso quanto para final, para egressos e tudo mais, para graduandos e tudo mais. E basta, assim, num primeiro momento, eu sugeriria fortemente entrar, eu vou até poder disponibilizar aqui no chat, o site de oportunidades de vagas em aberto na Serasa como um todo. E a gente está muito aí no âmbito do trabalho flex, alguns deles, inclusive, podem dar margem a um, perdão, tá me fugindo a palavra agora, a um expediente, né, vamos dizer assim, a um horário de trabalho mais flexível, né, inclusive para que seja possível de forma plena a pessoa não impactar em nada quase a sua jornada dentro do curso, tá? Então existe sim essa possibilidade. Assim, tá perguntando como poderia ser feito isso. Primeiramente eu falaria para entrar no site de vagas. E em um segundo momento, talvez, aí a Lígia até levantou a mão, pode até me auxiliar com relação a isso. Se ela consegue abrir o áudio dela. Lembrando, pessoal, que na quinta-feira teremos a mesa e nosso RH estará presente, tá? Eles Ai, que podem dar maravilha. mais detalhes e teremos alguns estagiários também. Olha lá, Wagner. Exatamente. Uma visão mais exata do que vocês realmente Por têm favor. dúvidas. Que a gente utiliza muitos conceitos estatísticos, na matemática aplicada, otimização, que eu estou passando aqui, e computação, tá? Inclusive, esse é um dos core do nosso mini curso, esse merge das 3 áreas. Então, tem muita demanda lá, tá? Isso aí é uma certeza inequívoca. Outra pergunta, e o Pablo, você levantou a mão? Sim, Maurício, só complementando, eu vou falar pelo Data Lab. Quem faz as contratações de estagiários sou eu, mas algumas pessoas, então a gente tem muito interesse. Agora, sobre não ser não remunerado, eu acho que não é possível. Tá? Acho que não é possível por questões legais. Mas a gente tem muito interesse e gostamos de ter estagiários. Quem tiver interesse enfim, sobre saber mais sobre o que o Data Lab faz, pode entrar em contato comigo. Estou no LinkedIn, enfim. Só procurando o nome por aí que vocês me acham. Perfeito. E o Wagner pontuou aqui não remunerado, eu acho que talvez seria até interessante você ter essa mesma oportunidade de forma remunerada, inclusive. Exato, então não é longe de ser um impeditivo a remuneração. Pelo contrário, ele é um estímulo para a atração de talentos, tá? Então, que fique bem explícito isso. Vamos lá então. Árvore de decisão ideal para prever qualquer tipo de coisa. Legal, cara, que pergunta massa.
Bem, assim, vamos lá, mais uma vez, como foi a pergunta lá da baleia, né? Vocês perceberam que a resposta mudou dependendo de que abordagem eu adotei para resolver um problema. Isso daí é algo que é muito intrínseco da aprendizagem de máquina. Não é para qualquer problema, mas não é impeditivo para problema algum, assim como todos os outros. É preciso que é por isso que é uma ciência mesmo, de fato. Tem toda ali a metodologia científica para determinar qual tipo de modelo, algoritmo vai ser o ideal para o meu problema. Então, eu preciso estudar o problema, quais são as características dos dados que eu tenho disponíveis, e para eu saber para onde começarmos os experimentos, porque basicamente vira um trabalho experimental mesmo. Eu vou experimentar uma árvore de decisão dependendo do problema, aí o meu resultado não é lá o que eu esperava, aí eu experimento uma rede neural dependendo dos dados que eu tenho, tal, e por aí vai. O que dá para falar de uma forma mais incisiva é que árvores de decisão elas se encaixam muito bem para dados simbólicos, tá? Que existem, que dá para modelar em conjunto de regras sei se não, que não sejam tantos dados assim. Interesse também, é interessante. Inclusive existem técnicas para quando a sua árvore fica muito profunda, porque a profundidade da árvore pode ela ela infringe em uma grande tendência para o algoritmo enviesar, ou seja, entrar em overfitting. Então, existem técnicas para podar, de fato, a árvore para que seja o mínimo de camadas possível na árvore, ou seja, que a altura da árvore seja a mínima possível, de uma forma ótima, perdão, tá? De uma forma ótima, eu consigo. É de interesse que eu tenha um número mínimo de altura dessa árvore para que eu consiga ter uma melhor generalização. A gente chama isso até de navalha de Ockham, que o mínimo que é preciso para um algoritmo generalizar é o ideal, tá? Porque a partir daí é possível, existe uma grande tendência de que ele venha a, a perder performance de generalização, basicamente porque ele vai se super ajustar a dados de treinamento e tudo mais. Vamos lá, então, beleza. Respondendo a pergunta, depende da problemática, mas para dados simbólicos se dá muito bem a árvore de decisão. Então já não temos mais perguntas. Vamos partir agora aqui para o paradigma de aprendizagem de máquina, que possui um dos refinamentos matemáticos mais bem solidificados, tá? E que particularmente um dos meus professores que mais me inspiraram na USP, no ICMC, muitos de vocês vão conhecer o Melo, Rodrigo Melo. Ele é um grande entusiasta das support vector machines, né, das máquinas de vetor de suporte, e por trás dela tem toda uma teoria matemática extremamente sofisticada, que é a teoria do aprendizado estatístico, né? Inclusive ele ministrou quando ele era docente aí uma disciplina aí no instituto, várias, né, dessa área aí. Inclusive tem o canal dele no YouTube, tem alguns vídeos meus lá participando. Eu vou até deixar um link aqui para acompanhar as aulas de grandes professores nossos aí do CMC e do DC também, tá? Que eu tive aula nas duas instituições. E, por exemplo, no DC tem o canal do YouTube do Melo, tem o canal do YouTube como que ela chama mesmo? Eu tava tendo aula com ela agora. Da Juliana Cobre, não é Cobre, não é a. Eu vou lembrar, vou colocar aqui, mas ela tem um canal muito bom. E o Fernando Rodrigues também tem. O Francisco, perdão, Francisco Rodrigues. E do DC eu sugiro fortemente o canal do Levada, tá? Então, beleza, vou deixar o link de interesse aqui para vocês mais tarde. Então, debruçando atenção aqui para a teoria do aprendizado estatístico, é uma teoria desenvolvida por Vapnik e Chernensky, se eu não me engano, eu nunca lembro o nome do outro grande colaborador dessa teoria. Ela basicamente se predispõe a quê? Partir de algumas premissas da álgebra linear, tá? Principalmente da álgebra linear, de que o mais importante no aprendizado não são, vamos colocar assim, o algoritmo em si, mas sim os dados, tá? Então, existe toda uma tratativa com relação às features dos dados, de uma forma algebrista, falando, de uma forma bem algebrista, no qual eles apresentaram, né, e proporam teorias que tratam do espaço de funções que eu consigo trabalhar para conseguir generalizar meus dados e o quanto que
a disposição das minhas features no espaço de característica eu consigo, aliado à melhor função dentre todas as disponíveis no universo de funções matemáticas, obter o melhor modelo. Tá? Então aí a gente entra em aspectos matemáticos até sofisticados, mas em alguns conceitos básicos, como o erro esperado, erro empírico, erro marginal e a dimensão de Vapnik-Chervonesky. Tá? Então, ali, eles propuseram várias técnicas de como eu otimizo, de uma forma conjunta, o meu espaço de características para uma determinada função objetivo e essa convergência de fatores me trazem matematicamente o melhor classificador. Tá? Então, algumas das equações básicas da teoria estão aí, tá muito bem resumidas, muito resumidas, para se chegar na prova delas, né, para poder provar essas equações aí. Algumas são mais complicadas do que outras, mas em geral é isso que elas estão se propondo a especificar, tá? Por exemplo, ali quando eu estou falando em risco empírico, qual é o meu risco de treinamento, né? No meu experimento eu consigo obter de forma mínima, ao ponto de eu conseguir determinar que o limite esperado para o meu treinamento foi atingido, tá? Dentro de um espaço de características. Pode passar, Evanildo, por favor? Então, baseado nisso, a gente consegue formular a chamada máquina de vetor de suporte, ou em inglês, né, porque esse é um termo que nem em português ele é muito utilizado, mas trata-se das SVMs, tá, que são as Supporter Vector Machines. Esse é um dos modelos de classificação mais robustos que existem. Tá? E como ele trabalha? Ele tenta, basicamente, ele é um algoritmo que ao contrário das redes neurais, assim, ele tem coisa ao contrário, mas assim, existe o core ali, a alma é meio que a mesma, é uma otimização, sabe? Só que ali é uma otimização de ganho, de aumento, né? Eu quero maximização, e aqui lá na rede neurais é uma minimização, eu quero minimizar o meu erro entre a saída obtida e a saída esperada dentro do meu espaço de características formados por cada uma dos nós. E aqui eu tenho uma otimização também que eu vou explicar para vocês, só que é uma maximização, não uma minimização igual tem lá, tá? Então aqui o que o algoritmo ele vai buscar? Ele vai buscar, aí por isso que entra uma álgebra linear muito elegante, tá? Ele tenta buscar o chamado, ele calcula o chamado vetor de suporte. O que é o vetor de suporte? O vetor de suporte, vamos colocar assim, que é como se fosse o autovetor que representa o limite de uma determinada classe num espaço de características. Tá? Então, o algoritmo, num primeiro momento, encontra esses autovetores, tá? Esse vetor de suporte, que estão representados aqui, ó, por esse tracejadinho aqui, passando pela a última instância azul e pelas últimas duas instâncias vermelhas. E a partir daí, ele encontra o autovetor também, né? Ele encontra o hiperplano separador que maximiza a distância entre esses dois vetores de suporte. É muito profundo isso, porque no final das contas, o que ele está encontrando ali? O que ele está, na verdade, o que ele está garantindo? Ele está garantindo que eu consegui o hiperplano separador que mais separa, de fato, os meus exemplos, as minhas classes exemplos dentro da minha massa de dados, né? Dentro dos dados disponíveis, tá? Então aqui, por exemplo, nessa figura, o que está mostrando aqui? Que ele encontra, na verdade, N hiperplanos separadores. Quando eu digo hiperplano, gente, é tipo assim, é a superfície n-dimensional menos 1, né? Então, tipo, se eu estou no plano, o meu hiperplano, na verdade, é uma reta, né? Uma reta. Se eu estou no espaço 2D, o que vai separar dados que estão representados em duas dimensões é uma reta. Se eu estou em 3D, vai ser um plano, que é o hiperplano. E se eu estou no espaço n-dimensional, vai ser o hiperespaço, tá? Que é uma dimensão n-1. Então, ele encontra vários dessas estruturas matemáticas, só que ele consegue, baseado nesse vetor de suporte, encontrar aquele que maximiza, aí a função de maximização, a distância entre eles, tá?
E isso garante para mim a melhor separabilidade das classes. Então, o Support of Vector Machine é esse modelo. Tá faltando um slide aqui que estava na outra versão, né, que infelizmente teve todo esse BO, que a SVM ela tem uma grande limitação, tá? Assim, a primeira formulação dela, tá? Obviamente ela foi muito bem explorada posteriormente, tá? Ela foi, vamos colocar assim, ela foi complementada, tá? Mas qual é a limitação? Ela, nessa formulação, ela não conseguiria separar de uma forma ótima dados que não fossem linearmente separáveis, tá? Ou seja, dados que não pudessem ser separados com uma reta, ele não ia separar, tá? Tipo, ele ia errar muito para dados não vistos. Aí a gente entra num conceito muito importante dentro do Support of Vector Machines, que aí, pô, eu poderia entrar aqui, é que é muito pouquíssimo tempo, tá? Mas eu poderia entrar desde o conceito da formulação primal, a formulação dual do SVM, né? O Vanil até deu risada ali, ó. O bichão tá até babando para a gente abordar esse assunto, mas eu acho que a gente não vai ter tempo hábil, mas a gente poderia entrar nessas formulações, a gente poderia entrar, por exemplo, nos polinômios de Lagrange, os multiplicadores de Lagrange, na verdade, que são formas que eu tenho para poder escapar disso matematicamente falando. Mas, no final das contas, o que tudo isso proporciona para a gente, uma forma de escapar disso daí, que é uma forma mais abstrata de entender, menos abstrata, na verdade, são os chamados kernels, tá? Então, ali, como eu disse para vocês, a teoria do aprendizado estatístico que fundamenta as Support Vector Machines, elas se atém muito aos dados e não ao algoritmo em si. Ao espaço de características. Então, ali a gente consegue provar matematicamente que dados que não são separáveis num determinado espaço eventualmente, são quase que certamente separáveis em espaços de dimensões superiores. Então, a gente consegue projetar esses dados de alguma forma, de uma forma matemática muito elegante, tá? Projetar esses mesmos dados em espaços de dimensões superiores, e nesse espaço de dimensão superior eu consigo separar com o hiperespaço, tá? Então é assim que a gente consegue tratar isso. E agora a gente vai passar para a parte final dessa parte de predição, como que eu utilizo o machine learning para predizer, que é quando, beleza, pô, eu tenho vários algoritmos ali e tal, mas eu consigo trabalhar com eles em conjunto, tá? É o que a gente chama de comitês de aprendizado ou ensembles, tá? Uma palavra franco-anglicana aí. Então, o que são os comitês? Os comitês são como eu junto vários algoritmos para trabalhar em conjunto para resolver um determinado problema. Então, as principais estratégias de ensemble são eu trabalhar com uma estratégia paralela, no qual, dado uma determinada instância, eu treino algoritmos de forma paralela mesmo, tipo, ao mesmo tempo, e a saída deles são combinadas no que eu chamo de um metamodelo, tá? Se eu não me engano é metamodelo mesmo, que é chamado um modelo resultante, que traz consigo as experiências de aprendizado de todos os outros modelos, tá? E eu consigo aí ponderar qual que tem a melhor saída, qual que não tem. Existem várias subestratégias dentro dessa grande estratégia. E o interessante é que esse tipo, eu vou passar isso mais para frente, mas o Evanildo comentou lá que alguns modelos têm menor performance para poucos dados, outros têm mais tendência de overfitar, outros não generalizam dependendo do tipo de dado. Então, esse tipo de coisa a gente consegue atenuar, e existe até estratégias já muito bem conhecidas para eu conseguir combinar algoritmos que já se sabe muito bem o tipo de problema que eles têm, como, por exemplo, algoritmos fracos, algoritmos instáveis, e eu vou passar brevemente por isso. Beleza, uma outra estratégia sequencial, que é no qual é muito fácil de visualizar, que é basicamente a saída de ser a entrada do outro modelo, tá? Do modelo final. E isso eu consigo performar o resultado final da minha predição, tá? Ao invés de utilizar um modelo especificamente. E em relação ao que eu otimizo isso, aí obviamente sempre tem isso daí, né, que é o misto, né? Sempre quando tem esses, se vocês repararem bem, teoricamente quase tudo que a gente vai expor que tem duas vertentes, existe uma combinação entre eles. Inclusive lá quando eu falei em supervisionado e não supervisionado, existe uma mistura entre os dois que é o semi-supervisionado, tá?
Então aqui eu tenho um conjunto de dados e eu consigo treinar em paralelo vários modelos, ponderar suas saídas e ao mesmo tempo uma saída sem a entrada da outra. E eu consigo então ter uma combinação mista de modelos. Então algumas das estratégias de Ensemble mais utilizadas hoje em dia, que se pautam nessas bases de estratégia, são, por exemplo, algoritmos de bagging. Que é o Bootstrap Aggregation. Para quem lembra, né, isso é muito visto em... Opa, tem umas perguntas aí, galera. Eu vou só passar por isso aqui para não perder o Neil, mas tem uma pergunta legal aqui do discriminante linear de Fisher. Então, o que o bagging ele utiliza aqui? Né? Ele utiliza basicamente, eu tenho um dado de treinamento inicial, nos quais eu gero subamostras, tá? Com reamostragem, tá? Com resample. Então, a gente utiliza ali a técnica de bootstrapping. Então, bag basicamente é bootstrap aggregation. Então, eu agrego essas subamostras com reamostragem, no qual eu posso ter repetição entre as classes nas determinadas amostras. Eu coloco isso de entrada para cada um dos meus classificadores, tá? Pondero suas saídas e eu consigo combinar num meta modelo de saída. Em que caso que tipo de modelo é legal a gente colocar num bagging? Modelos que tem muita tendência de overfitting. Por exemplo, isso é muito legal, é muito interessante. A literatura nos indica isso, utilizar esse tipo de abordagem, por exemplo, para redes neurais, que possuem uma tendência de overfitar em muitos casos, se você não tiver ali uma boa parametrização dos seus parâmetros iniciais, né? Não colocar uma boa taxa de aprendizado, não utilizar, por exemplo, alguma estratégia legal de estocástico e coisas do tipo. Então, dependendo do número, né, de camadas que você tem e tudo mais. Então, quando algoritmos têm tendência de overfitting, as próprias regionais e SVM são alguns desses exemplos, você utilizar a estratégia de bagging, você atenua esse problema, tá? O próximo, Vanildo, por favor, a gente trabalha com outro que é o boosting, tá? O boosting, ao contrário do bagging lá que utiliza uma estratégia paralela, o boosting se utiliza de uma estratégia sequencial, tá? Então ali eu tenho ali saídas que são entradas para os próximos dados, eu faço a medição da predição para um determinado modelo e a partir disso eu consigo utilizar, por exemplo, estratégias de ponderação, né, para dar voto para aquele que está tendo a melhor performance e eu me focar mais naqueles que não estão tendo a melhor performance inicialmente. Com isso, ao longo do tempo, o meu comitê como um todo tende a ter uma performance superior ao algoritmo individual, tá? E nesse caso aqui, para que tipo de modelo individual ele é mais assertivo? Para os modelos que são estáveis, ou seja, modelos que tendem a ter a mesma performance do que o aleatório, tá? Então, aí, tipo assim, só para finalizar ali, pode manter aí nesse slide, mas só para finalizar a fala, por exemplo, vê um boom de modelos que utilizam boosting de uns anos para cá, justamente porque eu posso utilizar vários modelos ali em conjunto para N problemáticas. Então, a gente tem ali ADA Boosting, XG Boost, esses são os mais usuais. Existem algumas outras também que eu não vou lembrar agora, mas enfim, é um conjunto de classes de modelos que vem sendo usualmente utilizado na prática, no mundo real, justamente porque eles performam de uma forma assim muito interessante. Por último, um dos ensembles aí mais foi até comentado, né, quando a gente passou por redes neurais lá, por árvore de decisão, é quando eu combino várias árvores. Então, eu consigo, utilizando essas estratégias de boosting, por exemplo, combinar a saída de uma árvore com a entrada da outra, tá? Ou treinar com bagging elas de forma individual e ponderar suas saídas, e o que a gente chama aí de um dos ensembles mais utilizados na prática, que são as random forests, tá? Então, com isso, o que eu consigo, o que eu quero trazer aqui para vocês, para finalizar a ideia, de que machine learning ele não briga, vamos dizer assim, com estatística. Como eu bem disse, ali existe uma base muito sólida de álgebra linear e estatística em conjunto. Então, a estatística é o core de muitos dos paradigmas
que a gente tem em Machine Learning. Inclusive, um dos paradigmas que eu não trouxe aqui, até por falta de tempo, para não prolongar muito, é um paradigma especificamente estatístico, que a gente usa muito ali do teorema de Bayes, tá? Para fazer predições baseado na causa-consequência, né, das probabilidades condicionais, na verdade, que a gente pode modelar, tá? A gente pode modelar probabilidades condicionais e assumir, inclusive, interdependência entre os dados, o que propicia o que é chamado de naive Bayes. Mas eu não trouxe isso aqui, mas você vê como que é muito latente a estatística em aprendizagem de máquina. Eu quis dar uma passada geral pelos principais paradigmas, tá? E eu montei um experimento para cada um deles aqui, só que está na outra máquina aqui. Ferrou. Vai ficar no curso premium. Não, Vanildo, a gente vai ter que. Eu acho que a gente consegue, cara, porque ele esticou aqui ó, até as. Vai ter que as pagar 10. pro Pablo para usar o espaço dele. Vamos ver, eu negocio com vocês. A gente atender. A ideia era ter uma segunda parte, a gente vai disponibilizar não só os slides, mas como um conjunto de notebooks, tá? Nos quais a gente faz um comparativo lá. No caso, eu preparei um experimento no qual eu rodo um algoritmo de. O modelo Theta Model, né? Não sei quem você já teve contato com séries temporais e forecast, que eu fiz um experimento no qual a gente faz um comparativo de performance utilizando o modelo ARIMA, na verdade o modelo de MoveArg, né, o MA, e os modelos sazonais, tanto o ARIMA quanto o SARIMA, o ARIMA não sazonal, o SARIMA sazonal, com a função θ em comparação com uma rede neural, uma árvore de decisão e um SVM, tá? Então, assim, depende do seu dataset, um vai ser melhor do que o outro. A ideia final que eu queria passar aqui é que depende da problemática, até respondendo uma das perguntas que foram pontuadas aqui. Os experimentos demonstram isso, então a gente vai disponibilizar os datasets, os slides e os notebooks, mas assim, vou ter que negociar com meus colegas para ver se dá tempo para a próxima aula, porque infelizmente, peço desculpas, tive um problema com a minha máquina aí. E para responder, dá tempo para responder perguntas? Só tem uma, eu acho, não, duas na verdade. Não, uma só. A outra foi uma piada bem engraçada aqui que ele deu preço pro nosso curso, cara. Eu achei legal esse valor, cara. Bem, a pergunta ali eu achei bem legal, cara. A USVM tem a ver com o discriminante linear de Fisher. Cara, totalmente tem a ver sim, tá? É que o discriminante linear de Fisher, ele é utilizado também, né? A gente pode pensar nele como um redutor de dimensionalidade. Também, né? Então, tipo, não sei se você ouviu falar do PCA também, que ele é uma generalização do discriminante linear de Fisher, ou é o contrário, não lembro qual que é, eu nunca lembro qual que é a generalização de qual. Mas ali a gente encontra componentes principais da minha nuvem de dados ao ponto de que eu consiga, vamos dizer assim, tô lembrando a palavra, tem um termo específico, mapear não, projetar, que eu projeto, tá, os meus dados nessa componente principal. Então, é possível fazer isso também com o discriminante de Fisher, e lá no caso das SVMs, né, do Support Object Machine, na verdade o que eu estou fazendo não é necessariamente projetar, mas eu utilizo artifícios lineares da álgebra para poder encontrar minhas componentes principais e o hiperplano separador. Nesse sentido, não são a mesma coisa, mas eles têm alguns conceitos algebristas em comum. Autovetores, autovalores e coisas do tipo. Exatamente, PCA, Principal Component Analysis, tá? Para dados temporais, você usa o modelo de Hidden Markov Model? Nossa, essa pergunta é legal também. Primeiro, eu não sei se eu respondi a pergunta do discriminante de Fisher, tá? Se não ficou muito claro, eu posso responder. Ele perguntou se tem um caso não linear. Também é interessante isso. Eu não consigo fazer essa redução de dimensionalidade utilizando o discriminante de Fisher ou PCA para dados que não sejam lineares, tá? Em hipótese alguma. Porque vai acabar tendo sobreposição de dados. Para isso, existe uma outra técnica que eu vou lembrar o nome aqui, calma aí. Não, calma, como chama aquela bagaça mesmo, velho? Ela é muito bonita, aquele modelo. Ai, caramba, peraí. Não, peraí, vamos no Google. Não, peraí, não tem.
Não, mas existe uma outra técnica, tá? Existe uma outra técnica que eu consigo, aí é não linear mesmo. Eu consigo. É que eu não vou conseguir compartilhar a tela, cara. Ou vou? Eu vou conseguir sim. Pera aí. Posso compartilhar? Fica à vontade. Então, beleza. Gente, vocês me desculpem, tá? É que essa pergunta é muito legal, porque eu desenvolvi trabalhos nisso, tá? E o Levada, que eu comentei com vocês, é um dos grandes nomes do Brasil que trabalham com dados não lineares. Peraí, deixa eu ver aqui onde que eu tô, velho, que eu acho que eu perdi. Tisni, o map tá aqui no É chat. esse mesmo, Isomap. Isomap, eu não preciso nem procurar, justamente. É o Isomap que, na verdade, ele é um tipo de um dos algoritmos que engloba o Isomap. Mas o Isomap, respondendo a sua pergunta, é a alternativa não linear para o discriminante de Fisher e para o PCA, tá? Eu vou uma pergunta do Hidden Markov Model. Mano, essa pergunta é legal. Por quê? Hidden Markov Model, ele está dentro de um outro paradigma de aprendizado que é estatístico, é muito estatístico isso, então vocês vão se deparar isso. Tá, TSNE, pode crer, é o TSNE mesmo que eu estava tentando lembrar. Valeu, Augusto. São os modelos gráficos probabilísticos, tá? Então, os modelos gráficos probabilísticos, como o próprio nome diz, eles se utilizam de modelagem em grafos, na maioria deles, ou seja, o conceito de arestas e os nós, né? E a partir dali eu consigo fazer inferência estatística sobre esses dados e predizer também. Eu poderia ter trazido esse tipo de paradigma aqui para a apresentação, fica para a semana que vem, porque aí eu pego o tempo do Evanildo para apresentar para vocês. Que basicamente eu consigo modelar geometricamente os meus dados, tá? No modelos de grafos, por exemplo, e utilizar, por exemplo, a estatística bayesiana para poder inferir sobre esses dados, tá? Por exemplo, eu consigo utilizar muito modelos de Markov, né? Os Hidden Markov Models, ou, por exemplo, modelos que basicamente são modelos estocásticos, tá? É uma outra forma, é um outro formalismo para modelos estocásticos, para processos estocásticos como um todo. Então, é uma forma de você trabalhar processos estocásticos colocando aí uma pitada de inferência, de predição, como a gente vem apresentando aqui. Mas eu vou falar para você que a gente apresentou, Vanildo, que eu fiquei de apresentar no Journal, um exemplo de problemática real da Serasa que a gente usou os modelos ocultos de Markov para estimar o score de uma empresa, né, que é um dos produtos Serasa, baseado nas variáveis macroeconômicas. Então, cada variável macroeconômica era um elemento do meu grafo e a gente conseguiu fazer cálculo estatístico para predizer o quanto uma empresa o score dela é bom ou não, por exemplo, tá? De cobre no futuro. Belezeira, vamos lá. Como vocês lidam com dados temporais que têm mudança drástica em suas características em curto espaço de tempo? Aí, Pablo, isso daí eu não quero dar spoiler, vai ser um pouco da, não necessariamente para séries temporais, mas essa parte de o drifting dos dados, né? O drift concept e esse desvio, vamos colocar assim, das funções e distribuição de probabilidade das features dos dados ao longo do tempo é uma das grandes problemáticas de machine learning. E a forma de tratar isso é o estado da arte. Ou seja, você colocou um exemplo para séries temporais, certo? Tipo, eu tenho uma série temporal e eu treinei o meu modelo, como eu vou apresentar para vocês no notebook lá, que infelizmente eu não estou com ele, está na outra máquina, mas enfim, lá eu fiz um treinamento num dado que era um dado. Não era online o dado, tipo, é um dataset das ações da Petrobras, lá no caso. Eu não estou com o mercado online, tá? Eu não estou com o mercado pegando esse dado, por exemplo, do Google Finance, que daria para fazer isso também. Que é uma API do Google que eu vou lá, bato na bolsa de valor online, trago esses dados e treino o meu modelo online. Só que na hora que eu vou predizer o preço da ação online, ou seja, com o data flow mesmo, com o dado near real time, nada me garante de que as características, as distribuições de probabilidade desse dado, naquele momento, são representativas em relação ao que ele aprendeu. Então, a gente tem um desvio condicional de conceito dos dados aí. E existem N formas, assim, N não, né? Existem algumas formas no estado da arte para tratar isso. E se eu não me engano, o Pablo vai trabalhar um pouco sobre isso na apresentação de amanhã. E eu não quero dar spoiler, tá? Evanildo que vai tratar, e meu conselho é não tente modelar os preços da Petrobras. Exatamente. São modelos, né,
a gente chama de modelos caóticos, basicamente. São modelos não lineares, ou seja, eles são atingidos por N variáveis que a gente não consegue modelar. Então, é por isso que não consegue se dar exatidão para a previsão do tempo, por exemplo, ou se um país vai entrar em guerra ou não. Porque sistemas sociais, sistemas políticos, sistemas meteorológicos, sistemas financeiros, são sistemas complexos não lineares, caóticos. Então, machine learning basicamente não funciona neles de forma 100%.